Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar aqui na Rádio Vibe Mundial e hoje na companhia de dois queridíssimos amigos que vieram me dar um beijo aqui na rádio, o Flávio e o Rogério. Inclusive o Rogério, depois a gente vai fazer algumas participações especiais, porque o Rogério vai falar e fazer o mapa astral das pessoas aqui na rádio. Bacana, né? Nós vamos combinar um dia específico para isso. E falando sobre mapa astral, as pessoas perguntam muito para mim assim, Mônica, o que eu fui em uma outra vida? Então, para quem acredita em todo esse trabalho, nas questões da espiritualidade de vidas passadas, eu vou fazer alguns comentários que valem mais como curiosidade, tá? Por exemplo, como é que eu consigo ver uma vida passada? Através do ascendente, da casa 8 e da casa 12. Mas tem que haver uma certa coerência esses três, então. Mas se você tiver condições aí de saber seu ascendente, a gente pode dar uma dica rápida do que você poderia ser. Vamos ver, vamos tentar? Se você quiser saber como é que você faz o seu mapa rapidinho, vai no www.horoscopo-astral.com. Lá você consegue descobrir o teu ascendente ou no Personare também, que é muito conhecido. Por exemplo, se o seu ascendente é Áries, você pode ter morrido por conta de uma febre, de uma infecção ou uma doença. Você pode ter sido um operário, esportista, militar, jardineiro, camponês, vendedor de lã, criador de animais, fazendeiro, pianista, escultor, músico, atleta, corredor e pugilista. Então, você consegue ver as características de uma vida passada através da casa 1 do ascendente, onde você pega os resquícios de uma vida anterior, ou na casa 8 ou na casa 12. Casa 12 e ascendente são os mais comuns. E ariano, você, com ascendente em Áries, você pode ter vivido na Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Japão, Peru, Marsella e Polônia. Se você tem ascendente em Touro, você pode ter morrido aí por algum problema financeiro ou mataram você por alguma questão financeira, ou você pode ter morrido por conta de algo no aparelho respiratório, ou diabetes, anemia, bebidas ou exagero no comer. As profissões que você deve ter sido: artesão, camponês, perfumista, agricultor, barbeiro, alfaiate, cozinheiro, pintor, cantor, banqueiro e contador. Os países ou cidades dos quais você pode ter vivido: Bélgica, Chile, Irlanda, Irã, Ásia, Dublin e Curitiba também. Isso é numa referência ao aspecto de touro que você tem no ascendente. Se você tem no ascendente Gêmeos, você pode ter morrido através de uma lesão, alguma coisa no mar afogado ou algum acidente proveniente de montanha. O frio pode ter sido seu grande inimigo e você pode ter tido também lesões oculares, também anemia. Você pode ter sido um livreiro, carteiro, diplomata, artista, telegrafista, esquiador e mensageiro. Os países que você pode ter vivido, ou cidades: Armênia, Estados Unidos, Egito, Bélgica, Londres e São Francisco. Se você tem ascendente em Câncer, ou casa 1 ou casa 12, ascendente em Câncer, provavelmente sendo mulher, pode ter morrido de parto, e homens, inclusive de fome ou de má alimentação, inclusive a lepra. Você pode ter sido nadador, marinheiro, navegador, pescador, padeiro, padre, poeta, romancista, professor e músico. E os países ou cidades onde você pode ter vivido: Escócia, Holanda, especialmente Amsterdã, Paraguai, Argélia, África do Norte, Istambul, Veneza e Manchester. Se você tem ascendente em Leão, você pode ter morrido do coração, pode ter caído, tido uma lesão na coluna, problemas também de bebida e problemas no fígado. Você pode ter sido um ginasta, paraquedista, bailarina ou bailarino, ourives, joalheiro, banqueiro, embaixador, dramaturgo, ator ou atriz, antiquário, colecionador, desenhista e artista. Países ou cidades dos quais você pode ter vivido: França, Itália, Alpes, Roma, Índia, Chicago, Praga e Romênia. Curioso isso, não? Qual é o seu ascendente? Virgem, né, Rô? E o seu, Flávio? Gêmeos. Em Gêmeos, deixa eu ver. Em Gêmeos, livreiro, carteiro, diplomata. Diplomata, sim. Não é? Diplomata você tem. Inclusive, olha que interessante, o ascendente em Gêmeos rege Londres. Curioso, né?
Se você tem ascendente em Virgem, você pode ter tido um ataque de nervos, pode ter sido internado como uma pessoa louca, olha que coisa, ou vivido num claustro como uma freira ou um frei, e intoxicado ou envenenado. Profissões supostas aí do ascendente em Virgem, além de todo ligado à alimentação ou medicina, artesão, bibliotecário, enfermeiro, médico, policial, botânico, desenhista, químico e professor. Poderia ter vivido, portanto, no Brasil, em Creta, Croácia, Índia, Suíça, Turquia, Uruguai, Berlim, Jerusalém, Paris e Nova Zelândia. Se o seu ascendente é Libra, você pode ter morrido em consequência de algum tipo não, por problemas de obesidade ou nefrose ou nefrite, problemas nos rins, inflamações de vesícula e pode ter morrido também por amor. Profissões sugeridas aqui: acrobata, dançarino, praticante de equitação, joalheiro, florista, alfaiate, militar ou juiz. Países ou cidades das quais você pode ter vivido: Áustria, China, Egito, Tibete, Lisboa, Alemanha, Viena ou Canadá. O próximo, vamos para... Ué, será que eu fiz certinho? Ah, não, tá, quase que eu pulei um. Escorpião, ascendente escorpião. Vidas passadas a gente pode ver na casa 1 no ascendente ou casa 12. Casa 8 também, às vezes a gente consegue ver, ou nos 3, tá? Se você tem ascendente em escorpião, provavelmente você pode ter morrido de alguma doença venérea, ou afogado, ou esgotamento nervoso. Profissões indicadas que você poderia ter sido: pugilista, nadador, mergulhador, soldado, marinheiro, médico, arqueólogo, escritor, açougueiro, operário, farmacêutico ou agente funerário. Você poderia ter vivido em Marrocos, Noruega, Catalunha, Israel ou Transilvânia. Se você tem ascendente em Sagitário, todos os acidentes que tenham envolvido pernas, ou você pode ter vivido as questões delicadas das inquisições. Você pode ter sido um corredor, jardineiro, agricultor, fazendeiro, criador de animais, filósofo, padre, freira, escritor, professor, inventor ou pintor. Países que você pode ter vivido o ascendente em Sagitário: o mundo árabe, Austrália, Espanha, França, Toscana, Calcutá, Pequim e Toledo. Se você tem ascendente em Capricórnio, certo? Isso mesmo. Capricórnio, como é que você pode ter morrido? Quebrado, não quebrado financeiramente, ou também, porque o Capricórnio rege o banco, né? Também. Ou problemas de ossos, problemas de pele, lepra, fraturas que não foram curadas, gripes e pneumonias. Profissões que você pode ter sido: professor, alpinista, nadador, marinheiro, pastor de ovelhas, pescador, comerciante de peles ou lãs, barbeiro, dentista, estadista, político ou lindo flautista. Países que você pode ter vivido: Índia, Afeganistão, México, Bósnia, Bulgária, Grécia, Bruxelas e Tóquio. Se você tem ascendente em Aquário, como eu, poderíamos ter morrido com algum tipo de fratura, contusões, atentado contra a própria vida ou vítimas de algum tipo de atentado. Se bem que Aquário também pode ter mexido com alguma coisa de doença mental, né? O Aquário, ele é muito delicado, a delicadeza do sistema nervoso, né? Poderíamos ter sido, portanto, pescadores, ceramistas, jardineiros, telegrafistas, escritores, filósofos, pintor de vanguarda ou inventores. Países ou cidades que poderíamos ter vivido: Suécia, Rússia, Arábia, Lituânia, Áustria, Sydney, Brasil, França e algum país na África. Eu fiz uma regressão de memória em 1979, eu me vi como um negro baiano, vivia no Pelourinho e teria sido um escritor. Então, o ascendente em Aquário, ele vem com resquício também relacionado às escritas. É bem curioso, né? E, por fim, nós temos o lindo signo de Peixes. Você pode ter morrido por a ingestão de algum alimento estragado, intoxicado ou envenenado e gangrena nos pés. Quem tem ascendente em Peixes tem uma certa delicadeza nos pés. Você poderia ter sido, em vidas passadas, uma gueixa, um médium, tarólogo, místico, padre, freira, sensitivo, cozinheiro e ter vivido nos tempos de Jesus. Então, nós temos as cidades ou países que você poderia ter vivido: Portugal, Normandia, aquela região do Saara, Alexandria, Sevilha e China.
Interessante, né? Bacana, vocês gostaram? Vale como curiosidade. Você, com o seu ascendente, você vai descobrir em que país você poderia ter vivido, em que cidade você poderia ter vivido. Por exemplo, uma pessoa como o Flávio que está comigo, que naturalmente fala bem o inglês e ele tem uma ligação muito forte com Londres, inclusive já viveu, é óbvio que você já deve ter vivido num país na qual você tem afinidade. Eu amo o Brasil, meu ascendente é aquário, com certeza vou morrer aqui porque eu amo esse país, adoro o Brasil. O aquário também tem ligação com a África, e aí você vai entender por que, por exemplo, sendo um ascendente em aquário, ou sua casa 12 em aquário, por que você adora a Umbanda, por que você gosta do culto afro-brasileiro, ou por que você pensa em ajudar a alguns países na África, que tem pessoas que fazem esse trabalho comunitário. É interessante, né? Então, como curiosidade, você pode descobrir no Personare, www.personare.com.br, ou no que eu uso, que é o www.horoscopo-astral.com, para você descobrir o seu ascendente e ver em que país você viveu, que cidade você poderia ter vivido e como você poderia ter morrido. Eu acho que é bem bacana também você conhecer, tá bom? Se vocês quiserem seguir o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Me segue lá no Instagram. Eu estou na Mônica dos Anjos 72 no Instagram e o site para você adquirir os meus livros e o meu trabalho como astróloga no www.magiadosanjos.com.br. No YouTube é bom e importante você se inscrever no YouTube, no meu canal, porque toda semana eu estou sorteando. Eu quero sortear nos próximos programas, inclusive eu quero sortear de novo, que eu já fiz o sorteio, de consultas comigo. E a gente vai fazer um trabalho bacana. O Rogério vai participar de alguns programas onde a gente vai fazer as previsões para você, para a tua vida, aqui ao vivo. E vamos ver se a gente marca uma vez por mês. Eu vou trazer o Rogério, ele vai fazer as previsões do que vai acontecer na tua vida, né? Bacana? Aliás, o Rogério fez o meu mapa, por isso que eu estou chamando e estou convidando ele para trabalhar comigo. Maravilhoso o trabalho que ele faz. Depois, até se vocês quiserem contatar o Rogério, até eu já vou deixar, ó. Rogério, vou falar certo, Rô? Rogério Bichiaroff? Bichiaroff, astrólogo, ele tem 25 anos de experiência. O e-mail do Rô é astrólogo, sem o O no final. Astrólogo é astrolog.rogério@gmail.com. E o telefone para você fazer o contato com ele é o 11 98 954 8448. Rogério vai ter um imenso prazer em atender você, é um trabalho excelente. Falei certinho? Você quer corrigir alguma coisa? Certinho? Hotmail, não Gmail. Perdão, ó, vamos corrigir. Ó, você vai escrever astrólogo, sem o O no final, .rogério@hotmail.com, não Gmail, tá bom? Certo? Corrigido? Ele está preparando o site também. Bom, qualquer coisa você entra em contato com o meu e-mail, que é o m.buon@terra.com.br. Eu passo todas as informações para o Rô, para vocês fazerem também o mapa com ele. Então, ó, só para finalizar essa primeira parte, o site, o meu, é o www.magiadosanjos.com.br e no Instagram, que a gente está crescendo no Instagram, é o Mônica dos Anjos 72, tá bom? Eu disse nas previsões agora do final do ano, eu falei sobre as tempestades que iriam ocorrer em Minas, inclusive eu fui muito criticada por conta disso, e acabou acontecendo. Vocês viram o que aconteceu em Belo Horizonte, os córregos transbordaram, os desabamentos, problemas nos anéis rodoviários, 3 pessoas inclusive morreram em Minas Gerais em uma cachoeira. Essa é a expectativa e a tendência desse ano, infelizmente, com a explosão de água, até porque nós temos aí a interferência, a regência de Oxum, então que ela rege as águas, a gente pode ter algum desabor nesse sentido. E outra coisa que eu vi, gente, muito triste, é ver as pessoas apoiando cegamente um bombardeio só porque o político que elas admiram diz que é necessário. Portanto, toda guerra morrem inocentes. Enquanto alguns aplaudem o Trump, o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, vai tentar salvar
milhares de crianças. São vidas reais. Isso não é um filme. Isso é lamentável. Na minha opinião, eu repreendo totalmente. Para mim, o que o Trump fez foi um crime. O que ele fez para mim foi um crime. Ele acaba aumentando a islamofobia. O Irã não tem bomba. Eles tentaram produzir em 2007, mas eles podem ter ajuda de aliados que têm aí propostas para trazer algum tipo de problema depois para os Estados Unidos. Eu soube agora, domingo, foi anunciado no Irã que eles vão enriquecer o urânio, ou seja, eles vão conseguir fazer uma bomba. Outra coisa que me preocupa é que o Irã pode produzir armas biológicas. Então, de repente, as pessoas podem receber em envelopes algum tipo de conteúdo que pode matar seres humanos inocentes. O que eu acho é que o que vence uma eleição é o medo. Imagine o Trump concorrendo, por exemplo, com a Michelle Obama. O medo sempre acaba vencendo, apesar dela ter sido, acho que, se eu não me engano, ela foi eleita a mulher mais querida do mundo, se eu não me engano. Imagina essa mulher incrível concorrendo com o Trump e o Trump dizendo que os Estados Unidos precisaria de grande proteção, que ele teria condições de desenvolver essa proteção e ela não ganharia. O que ele fez foi uma grande tirada de mestre, né? Como ele tem, ele vai ter concorrentes muito fracos, ele precisa ter dinheiro para a campanha desse ano, se eu não me engano, acho que ele concorre esse ano. Ele tem todas as questões dos armamentos contribuindo para as campanhas dele. Isso é uma questão materialista, capitalista, que me incomoda profundamente. E falou-se muito esses 2 dias sobre a Terceira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos retalharam aí o Irã, matando o segundo homem principal no Irã. Como eu disse em algumas ocasiões, nas previsões, nós temos 2020, a regência do Ano do Sol, que ele rege as embaixadas. Inclusive, quando eu falei sobre as embaixadas, eu me lembrei do filme Argo. Vocês assistiram o filme Argo com o Ben Affleck, que ele fez o papel principal, que retratou a crise do Irã em 1980, onde 6 americanos ficaram refugiados na embaixada canadense no Teherã. Ben Affleck, inclusive, ganhou prêmios. Muito provavelmente o Irã vai acabar bombardeando essas embaixadas americanas em todo o mundo e nós vamos ter inocentes morrendo por causa desse homem que não tem juízo nenhum, que para ganhar uma eleição ele vai colocar a vida de seres humanos em risco e vai matar muita gente. Me corta o coração. Enfim, vocês votaram, né? Quer dizer, eu fico muito... Vocês não, né? Os americanos acabaram votando, enfim. Outra coisa, eu fiz uma previsão sobre o Papa. Malaquias disse, né? Que o Papa seria o último Papa. Eu acho que as pessoas me perguntaram muito sobre isso, mas eu acho que não é o fim da era do Vaticano, mas eu acho que nós vamos ter aí, quando desencarnar o Papa Francisco maravilhoso, nós vamos ter mais fiéis no islamismo do que no catolicismo. Por isso que o Malaquias, ele previu o fim da era do catolicismo, né? Outra coisa, eu tive uma previsão um pouco delicada sobre o Papa, eu achei que ele poderia ficar doente. Aí eu me lembrei que nós temos o Papa Bento XVI, ou o Joseph Ratzinger, que ele completa agora 93 anos, que ele é o Papa Emérito. Provavelmente ele pode fazer a passagem dele esse ano, porque eu vi uma circunstância de pompa de funeral, não creio que é do Papa Francisco, mas provavelmente do Papa Bento XVI, tá? Certamente ele deve desencarnar por conta do coração. Eu fiz a numerologia dele, uma numerologia que pode indicar a passagem dele. E sendo o ano do Sol, me preocupou também o reinado da Elizabeth, nascida em 21 de abril de 1926, às 2h40, uma taurina com um lindo ascendente em Capricórnio. Isso rege muito a realeza. Imagina, ela é o próprio banco. Ela tem o Sol na casa 2, que exato. Imagina, quem tem Capricórnio no ascendente tem vida longeva. Eu vejo vida longa, por exemplo, eu vejo vida longa também na casa 8 em Capricórnio. Eu sei que a pessoa tem uma vida muito longa. A casa 8 é a casa... Você vê casa 8 como uma forma como uma pessoa pode desencarnar? Depende do desencarne dela. Depende do desencarne.
Eu vejo na casa 8, né, a gente consegue ver, por exemplo, a rainha Elizabeth, ela tem na casa 8, ela tem virgem. Então, o virgem é morrer de morte natural. Eu também tenho virgem, mas o que que é o virgem mais para você? Ela vai estar muito bem assistida e amparada por tudo que a própria medicina moderna pode Nossa, que bom ouvir isso. orientar a passagem dela. Casa 8 em Virgem, vocês acabaram de ouvir então o Rogério dizendo que ela vai estar sempre bem amparada por tudo do que há de da mais alta tecnologia relacionada à medicina. Então, a Elizabeth, ela pode esse ano sofrer uma queda, mas isso para mim é irrelevante. Ela tem, o sol dela está na casa 2, que é o poder. Realmente a mulher nasceu para ser uma rainha. Casa 8 em Virgem, morrer velhinha. Ela tem um aspecto em abril, maio, junho, que pode dar algum tipo de fofoca, como acontece com o Intercept aqui no Brasil, de fofocas e grampos. Isso é muito comum na realeza, mas pode ter algo que abale a realeza aí. E também, assim como o Papa o 16, o Papa Bento XVI, tem até a foto dele aqui, olha que lindo, os três, né? A família linda, né? Eu vejo um mau aspecto para o marido dela, que é o rei, me fugiu o nome agora, ele pode ter aí um AVC, o Philip. Infelizmente, eu vi um P19, que é um rompimento de artéria, algum rompimento, alguma coisa na cabeça. Então, ele pode ir para um hospital, ele pode vir a falecer. Portanto, é possível que nós tenhamos aí 2 funerais, tanto reais, né? Tanto do Papa, o Bento XVI, que quando ele entrou, eu lembro que eu fiquei muito incomodada, porque ele fez parte da juventude nazista, e eu falava isso para as pessoas não entendiam, dizendo que eu estava era uma heresia o que eu estava falando, e eu acho que um dos motivos que ele sai, e pelos escândalos que teve com o Banco do Vaticano, que nós vamos ter de novo agora em 2020, outra coisa, nós vamos sentir uma pressão tremenda do Papa, gente. Católicos de extrema-direita podem condenar e tentar tirar o Papa Francisco do poder, porque eles condenam a forma democrática na qual o Papa vem conduzindo aí o seu rebanho espiritual. Espero que... Eu gosto muito dele, né? Espero que nada de mal aconteça para o nosso amado Papa Francisco. E para quase terminando o programa... Triste, muito triste o que ocorreu e está ocorrendo na Austrália. 500 milhões de animais mortos. E é um fato que vai acontecer no mundo inteiro e também pode se repetir aqui no Brasil. Enquanto na Austrália acontece de modo natural, no Brasil, por incêndios criminosos, né? Então é uma tristeza profunda. Lamentamos a morte de 500 milhões de animais na Austrália. E eu queria deixar um recadinho para completar o programa. No dia 10 a 12 de janeiro, no céu da lua cheia, em Itapecerica da Serra, vai ter a virada musical xamânica comandada por o nosso querido Léo Artesi. Então, se você gosta de xamanismo, música medicinal, tudo que vai saudar o 2020 com maior vigor, não vai ter espaço para tristeza, cantos curandeiros, gente, tanta coisa linda, musicais xamânicos, tudo ligado ao xamanismo, vocês podem, olha, durante esse ritual será consagrado a ayahuasca, haverá participação de pessoas com tambores, enfim, tigelas de cristal, jornadas, meditação da lua, ritual do fogo com Léo Artesi e a roda de rapé com Elvis de Juruá. Não dá para ficar de fora, vai ser no dia 10 a 12 de janeiro, no céu da lua cheia, tudo organizado pelo querido Léo Artesi. Se você quiser, joga no Google Virada Musical Xamânica para você entrar em contato com o Léo. E para finalizar, no dia 19 de janeiro eu vou estar na visita monitorada do Santuário Terra dos Bichos. Quer participar? São ônibus que saem do metrô Vila Madalena, com 2 refeições veganas, as visitas são monitoradas. Pesquise no www.santuarioterradosbichos.com.br e maiores informações no 99-605-9554 com a Cíntia Fratini. Meus amores, vou ficando por aqui, meu programa está terminando.
Semana que vem eu estou com um programa gravado, depois eu volto a fazer ao vivo, desejando para vocês uma linda semana em Cristo, com a força dos anjos, saudando todos os devas, todas as religiões, e que a paz pela humanidade perpetue e que a gente pare aí com essas guerras absurdas que querem entrar em 2020, a gente não pode deixar. Mentalização positiva. Namastê, gratidão e até semana que vem para mais um programa. Mônica Bonfilho, gratidão.